Olá, galera da Educafit, tudo bem? Prontos para a nossa quinta aula do curso de Introdução à Psicologia do Esporte? Então, na última aula nós terminamos falando das áreas de atuação da Psicologia do Esporte, né? Uma pequena introdução aí com esse slidezinho que fala das áreas, que eu lembrei que essas áreas se interdialogam, né? Elas se cruzam em vários momentos, mas a gente tem essa divisão didática. Eu vou optei por começar falando de criança, né? Meio cronologicamente, talvez. A gente vai falar do esporte escolar com a iniciação esportiva e os projetos sociais, que são 3 áreas que envolvem esse público mais infantil e tem várias questões aí que estão incluídas. Eu vou dar um panorama assim, sobre algumas das questões mais importantes em cada uma dessas áreas aí, né, didaticamente divididas. Se vocês depois tiverem alguma dúvida com relação a alguma dessas áreas, vocês podem mandar, que eu vou respondendo, mas eu optei por escolher alguns temas mais comuns e mais tensos, né, nessas áreas mais importantes. E vou falar um pouquinho, então, de algumas questões quando a gente fala, principalmente, então, nesse caso, do esporte escolar, da iniciação esportiva e dos projetos sociais, né? Que são 3 áreas aí que se entrecruzam, como eu falei, elas têm suas diferenças, mas todas elas, em geral, trabalham com criança, né? É claro que os projetos sociais, até a iniciação esportiva, pode acontecer com gente de outras faixas etárias também, mas é mais com crianças. A Kátia Rubio, já falei dela, né, nas primeiras aulas, é uma autora muito conhecida, que publica muito na área de psicologia do esporte. Ela fala, então, que essa área, né, voltada para crianças na psicologia do esporte tem por objetivo a formação norteada por princípios socioeducativos, preparando seus praticantes para a cidadania e para o lazer, né? Então, a gente tem essas duas questões aí da cidadania e do lazer. Sempre que a gente trabalha com criança, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com formação de pessoas, né? Formação de seres humanos. E o lazer, porque é uma parte importante aí não só da criança, do ser humano, né, de ter o seu tempo livre. E a criança normalmente faz essa prática de atividade física, do esporte, principalmente nos projetos sociais, na iniciação esportiva, como lazer. No esporte escolar, aí faz parte da grade escolar, né? E nesse caso, o psicólogo busca compreender e analisar os processos de ensino, educação e socialização inerentes ao esporte e seu reflexo no processo de formação e desenvolvimento da criança, jovem ou adulto praticante. Né? Então, como eu falei, a psicologia do esporte não só intervém, mas ela pesquisa e estuda também. Então, é um estudo dessa área, um estudo das crianças, né? Dessa criança, adolescentes, enfim, qualquer faixa etária, com relação ao esporte, aos processos de ensino, educação e socialização, principalmente nos projetos sociais, enfim, a gente vai ver mais um pouquinho disso, como é que funciona. E formação e desenvolvimento, né? Como eu falei, a gente tem sempre que pensar que a gente está lidando com formação de seres humanos. Então, algumas questões inerentes à prática esportiva infantil. A primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala de prática esportiva infantil, esportiva / exercício físico, né? É o que a gente chama de especialização precoce, né? Competição infantil. Você que trabalha com isso deve ver isso o tempo todo e muitas vezes deve até ter problemas com pais, enfim, e outros profissionais da área, até onde ir na competição, né? Porque, como eu falei, a criança está fazendo esporte, fazendo atividade física dela por lazer, por N outras questões que a gente vai ver aqui, mas não pela competição como fim. E tem vários teóricos que criticam essa competição infantil como fim porque ela meio que reflete a nossa sociedade competitiva capitalista, que tem o foco no resultado. E isso vai trazer prejuízos muito grandes para a criança, né? É o que a gente chama de pedagogia do rendimento. Então, o foco aí deixa de ser aquilo que eu falei, que é a formação do indivíduo, e passa a ser o rendimento. Quando a gente trabalha com criança, não é esse o objetivo, né? Mas tem uma questão aí e como é que eu vou formar atletas, então, né? Tem um limite aí de até onde formar e até onde só incentivar a criança a essa prática esportiva. Vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Quando a gente fala de formação de pessoas, a gente está falando de longo prazo. O esporte sendo usado, né, como você vê os resultados lá na frente. E quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando dessa lógica de competição e de alto rendimento, que você vai focar na criança em uma alta carga de treinos, né, numa intensificação desse treinamento para uma competição que vem logo ali no mês que vem, na semana que vem, e não pensando lá na frente.
Abrindo um parênteses aqui, eu já recebi em consultório, mais de uma vez, crianças e adolescentes trazidos por atletas trazidos por pais que estavam passando por problemas de ela não quer mais treinar, ele não quer mais treinar, tá desmotivado, tá desanimado, e quando a gente ia ver, tinha essa lógica de competição e de alto rendimento. Quando a criança chegou uma hora que aquilo era tão intenso que a criança chegou e falou: olha, não quero mais, eu quero ser criança. Eu quero comer, eu quero sair, eu quero me divertir com os meus colegas, né? Então, acabava sendo uma ansiedade dos pais, um investimento dos pais em tornar aquelas crianças atletas de alto rendimento, atropelando as fases do desenvolvimento e atropelando os interesses da criança. Então, é um objetivo de curto prazo que pode influenciar, inclusive, a longo prazo negativamente. A criança depois não quero mais saber de esporte, não quero mais isso para minha vida. Então, isso é uma questão muito complicada que a gente tem que prestar atenção. Essa pedagogia do rendimento é marcada pela alta carga de treino. Geralmente essas crianças, né, focadas no alto rendimento, treinam mais de 10 horas por semana. Ela objetiva só a competição e quando acontece antes da puberdade é pior ainda, né? Porque influencia, inclusive, fisiologicamente a criança, enfim. E aí eu acho que você deve saber até mais do que eu como que tem prejuízos e consequências aí fisicamente, neurologicamente, fisiologicamente para essa criança. Mas ela se caracteriza pela exclusiva e intensa dedicação a apenas uma prática. Essa que é a questão, né? Porque quando a gente fala de esporte infantil, o ideal é você possibilitar a criança entrar em contato com diversas formas de se exercitar fisicamente, né? E não só com uma prática. E quando você compete, só vou treinar para ginástica, só vou treinar para natação, sem abrir o seu leque para que essa criança possa experimentar outros movimentos, isso traz danos, prejuízos psicológicos e sociais, além dos físicos. Então, assim, o esporte infantil, outros objetivos, né, dessa prática esportiva infantil: conscientização corporal e integração das emoções. O que é isso? A criança saber como é o seu corpo, ter consciência do seu corpo, trabalhar coordenação motora, né, integrar com as emoções. Quando ela sente algo, como é que isso se reflete no corpo e vice-versa. Quando ela sente uma dor, como é que ela se sente. Ela ter consciência dela no mundo, perceber que existe um corpo ali, né? Porque às vezes a gente vai vivendo automático e não percebe que tem um corpo ali. Então é isso. E adquirir gosto pelo esporte, né? Isso é muito importante. Aí, abrindo outro parênteses, na minha dissertação de mestrado, eu estudei a prática de atividades físicas por mulheres, estudando aquelas academias de ginástica só para mulheres que funcionavam em circuito de 30 minutos. E uma das coisas marcantes que eu percebi nesse estudo, como que tinha um público grande de mulheres já aí mais ou menos na meia idade, que apareciam com problemas de saúde ou com questões estéticas, né, relativas ao corpo depois de terem filho, e eram obrigadas a fazer uma prática de exercício físico, uma prática esportiva que seja, e não gostavam, porque não foram educadas a gostar de esporte e de atividade física. Elas não foram educadas lá no esporte escolar, daí a importância desse esporte escolar, a saber praticar alguma coisa e até prazer com isso. Eu sinceramente não sei como é que está atualmente. Até pouco tempo atrás, muito da educação física escolar ainda era isso, né? Futebol, vôlei, basquete, handball, deixa a bola lá com as crianças, elas vão jogar. Muitas vezes tinha meninas que estavam menstruadas o mês inteiro, não podiam fazer nada, né? Como uma desculpa para essa prática. E eu via muitos professores sem insistir, sem tentar práticas diferentes. Porque tem opções, inclusive de aulas não práticas, né? De você conhecer regras, de você conhecer, por exemplo, sobre os Jogos Olímpicos, a educação olímpica, que acho que é uma cultura muito legal, que você pode, inclusive, integrar com outros saberes, né? Com a aula de história, por exemplo, né? E adquirir o gosto pelo esporte, porque às vezes aquela menina, falando de mulheres aí, pensando aí na minha dissertação, às vezes aquela menina não gosta de futebol, nem de vôlei, nem de handball, nem de basquete, mas ela vai gostar de dançar, ela vai gostar de correr, ela vai gostar de praticar uma arte marcial, treino funcional. Então, assim, dá a possibilidade para a criança poder escolher, ela saber que existe uma... E até hoje eu recebo em consultório pessoas comuns, entre aspas, né? Pessoas que não vão me procurar pela parte esportiva, mas que acabam tendo uma influência porque querem emagrecer ou que precisam por questão de saúde, e falam assim: mas eu não gosto de nada.
mas eu não sei fazer. E aí, pensando nessa prática esportiva escolar, ensinar as crianças a gostar de esporte, ensinar as crianças a lidar com o seu corpo, a mexer o seu corpo de forma que elas possam praticar diversas atividades lá no futuro também. E ter o gosto, ter o prazer por estar em movimento, por colocar o seu corpo em movimento. Que mais? Aquisição e desenvolvimento de habilidades psicológicas e sociais. Então, quando a gente fala principalmente de projetos sociais, a gente tem essa ideia, né, das drogas, da violência, achando que o esporte vai tirar a criança das drogas e da violência. Isso não é uma verdade. Claro que ele vai ajudar por tabela, né? Ele vai desenvolver aí essas habilidades psicológicas e sociais. E a criança, bem provável que ela não vá querer ir pelo mundo do crime, pelo mundo da violência e das drogas, que ela vai querer optar por um mundo saudável, sociável, que ela vai querer, né, desenvolver práticas saudáveis e sociais. Mas não é uma causa e efeito. Autoestima, desenvolvimento da autoestima, você pegar uma criança que não sabe quicar uma bola, que não sabe, sei lá, desenvolver determinado movimento e ela conseguir fazer, e uma criança que tira notas baixas e conseguir ser admirada na aula de educação física, uma criança que às vezes tem alguma deficiência ou que tenha, sei lá, qualquer característica, que às vezes até é vítima de bullying na escola, e pela prática esportiva ela conseguir ter um outro papel dentro dessa escola, dentro desse grupo de amigos, isso desenvolve a autoestima. Né? Aprender a lidar com vitória, com derrota. Eu costumo dizer que acho que, opinião pessoal, eu acho que aprender a lidar com vitória é até mais importante do que aprender a lidar com derrota, porque se a gente bobear, quem vence acaba podendo desenvolver arrogância, né? Se sentir superior. Então, aprender a lidar com vitória com humildade. E aprender a perder também, porque a gente perde e ganha na vida o tempo todo. Desenvolver espírito de grupo, disciplina, tomada de decisões, né? Você bota uma criança capitão de equipe, uma criança levantador numa equipe de vôlei, por exemplo, tem que tomar decisões o tempo todo. Tem várias funções-chave aí, que podem inclusive ser rotativas para as crianças poderem experimentar isso, né? Ou atividades que não sejam esporte em si, mas que sejam circuitos, atividades físicas que as crianças tenham que escolher, tenham que tomar decisões. Então, isso, assim, a maior riqueza do esporte voltado para crianças é essa. O rendimento escolar, acho que eu não preciso nem falar, que normalmente várias pesquisas apontam que ajuda, né, o rendimento escolar, até porque muitos lugares associam a criança só vai treinar se tiver um bom rendimento escolar, mas tem o contrário, né, da criança gostar e pela disciplina, pelo desenvolvimento dessas habilidades todas aí que eu falei, psicológicas, ela se interessar mais. E até porque o esporte desenvolve também pensamento, raciocínio, né? A gente às vezes esquece disso, mas o esporte desenvolve esse tipo de raciocínio também, que vai ajudar a criança lá no rendimento escolar, nas outras matérias. Coloquei aí a família do esporte, porque também tem relatos, né, de como que essa criação de vínculo afetivo é importante na vida das crianças, é importante lá no futuro. Lembra que eu falei do longo prazo? Como que isso é importante? Às vezes uma criança que não tem uma família, que não tem uma referência em casa, que vai ter essa referência no treinador, que vai ter essa referência nos colegas de time. Eu estou falando de time, de esporte, mas pode só ser um exercício físico. E como isso é importante. E aí, mais uma indicaçãozinha bibliográfica para vocês, lá no final eu vou deixar disponível a referência. Nesse livrinho tem um artigo muito legal de uma colega minha, Renata Garcia, Esporte e Cuidado, a prática esportiva como ferramenta de formação pessoal e transformação social. Nesse artigo ela fala muito dessa coisa da família, porque é relato da experiência, até a dissertação de mestrado dela. É o relato da experiência dela numa ONG chamada Vencer, que é uma ONG voltada para meninas que praticam basquete. E tem um relato de várias dessas ex-alunas que contam a importância que foi participar dessa ONG, dessas atividades. Muitas delas se tornaram professoras, voltaram a trabalhar na ONG, enfim. E esse sentimento de família perpassa aí muitas dessas meninas. Eu acho que é uma leitura interessante para entender esses outros benefícios do esporte, essas outras questões aí que o esporte vai favorecer. A participação dos pais é fundamental, você também deve ter essa experiência, né? Tanto para o início quanto para a manutenção da atividade física. Às vezes a criança escolhe fazer determinada atividade ou
para seguir os pais, ou para ir contra os pais, né? E na manutenção também, a gente sabe que a criança muitas vezes ela escolhe pelo exemplo. Então, se a criança tem pais, tem uma família, tem alguém de referência que é saudável, que pratica atividade física, que pratica uma atividade esportiva, ela pode se espelhar naquela pessoa e querer fazer também, né, por esse espelhamento. É importante trabalhar com esses pais valorização do esforço e não do resultado. Que expectativas são essas? Aquele caso que eu contei, por exemplo, de consultório, né? Que os pais levam a criança para o consultório, ele não quer mais treinar, está desanimado. A expectativa é do pai, não é da criança, né? E valorizar o esforço, não o resultado. Valorizar que a criança está ali tentando, que ela às vezes não ganhou, mas ela deu o máximo dela, ela foi humilde, ou ela ajudou o amiguinho, coisas que aconteceram, ela se esforçou, né? Ela treinou bem, e agora vamos pensar no próximo, na próxima competição. Então, quando eu falo de competição, não é que não possa ter competição, mas como usar isso de uma maneira benéfica para a criança. Se essa escolha esportiva está sendo feita para preencher o tempo, aquelas crianças, né, famosas que vão para a escola, fazem inglês, natação, violino, judô, e só para preencher o tempo porque os pais não têm tempo para cuidar. A gente não vai entrar aqui no mérito, porque realmente é difícil ter tempo para cuidar das crianças. Mas, assim, qual é o objetivo e como é que é essa escolha, né? Por que eu escolho esse local e não aquele? O que esse local vai me dar para a criança? E quando você oferece também uma atividade física para essas crianças, pensar nisso, né? Em oferecer algo a mais, oferecer um valor junto a essa atividade. A questão do motivo das crianças e o motivo dos pais, como eu falei, o pai sempre teve o sonho de ser jogador de futebol, o sonho de ser bailarina, o sonho de sei lá o quê, e vai colocar essa expectativa na criança. A criança não tem que ser depositária dessa expectativa. E o profissional de educação física, é importante ter essa sensibilidade, mas daí a importância também de um psicólogo para trabalhar esses pais. Quando eu trabalhava com futebol juvenil, muito do meu trabalho era feito com os pais, em dia de jogo na arquibancada, muitas vezes eu via, né, a reação dos pais frente à competição das crianças. A coisa da orientação esportiva, que eu falei lá na parte de história, né, desde lá da década de 30, 40 se pensava nisso. Que esporte para essa criança, né? Não botar em qualquer um só porque vai preencher o tempo, não botar porque está na moda, porque os coleguinhas fazem, mas tem a ver com essa criança, ela gosta, ela relata que está gostando, ela mostra interesse por esse esporte, né? E aí ela começar também a desenvolver essa capacidade de discernir e de escolher que tipo de atividade se aplica melhor a ela. Essa tríade, então, o professor, família, criança é fundamental. O profissional de educação física está em contato com a criança e com a família o tempo todo, percebendo esse contexto, percebendo esse campo. Isso não é fácil, daí muitos cursos de psicologia, de preferência psicólogo também, para ajudar nessa percepção. E só para fechar, por enquanto, quando eu falei de competição, né, você pode ter competição sem abrir mão do lúdico, sem abrir mão da brincadeira. A criança precisa brincar. E ela pode brincar competindo, pode tornar essa competição interessante, pode aprender coisas nessa competição. Se você, por exemplo, em vez de dar um esquema tático para essa criança, uma estratégia para essa criança, você vai lá e faz isso, vamos pensar juntos, como é que a gente pode fazer, o que significa isso, né? E formar grupos, enfim, pensar juntos e construir coisas juntos. Isso é mais importante, esse é o legado do esporte na vida da criança, isso que é mais fundamental aí nessa iniciação esportiva, inclusive nos projetos sociais, de desenvolver, pensando que essas pessoas que são o público, né, dos projetos sociais são pessoas carentes de oportunidades na sociedade, e isso vai fazer uma diferença enorme na vida delas depois poderem ir para uma entrevista de emprego sabendo tomar decisões, sabendo se colocar, sabendo ter iniciativa, sabendo liderar. Isso é muito importante. E você não perde a detecção de talentos, né? Porque você pode continuar na competição e alguém vai se destacar e lá na frente você pega essa criança e começa aí sim a focar no rendimento, né? A focar na competição para profissional. Beleza? Então, vamos seguir na próxima aula, vamos continuar a falar mais um pouquinho sobre crianças e sobre uma coisa que eu acho extremamente importante, que está bem em voga atualmente, com vários casos sendo relatados, enfim, infelizmente, que é a questão do abuso sexual, né? A gente tem aí, não é raro, então a gente também tem que estar atento para isso aí. Tá bom? Até a próxima, espero você, até mais.